Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Toma seu assento, por favor. Meus irmãos, a oração do Pai Nosso é um texto que é bem conhecido pela igreja. A oração do Pai Nosso é conhecida por aqueles que são evangélicos, por aqueles que não são evangélicos. A oração do Pai Nosso, ela é conhecida por todas as religiões da face da terra. Até o ateu conhece a oração do Pai Nosso. O que vai chamar a atenção é que a oração do Pai Nosso, ela é citada por todas as religiões. O evangélico cita a oração do Pai Nosso. O macumbeiro cita a oração do Pai Nosso. O católico cita a oração do Pai Nosso. O budista cita a oração do Pai Nosso. Todas as religiões citam a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é mais conhecida do que o Salmo 23, do que Salmo 91, do que o Salmo 46. A oração do Pai Nosso, ela é feita em alguns países da terra antes da refeição. Em alguns países da terra, ela é feita depois da refeição. Dentro da Bíblia, essa oração é conhecida como a oração dominical. E nós encontramos essa oração em 2 textos da Bíblia Sagrada. No primeiro texto é o texto de Mateus, que nós acabamos de ler. No segundo é o Evangelho que segundo escreve Lucas, no capítulo 11, no versículo 2 ao 4. Agora, o que nós aprendemos na oração é que em Lucas, Jesus, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso ao responder uma pergunta dos seus discípulos. Porque Jesus, ele tendo acabado de orar, os seus discípulos se aproximam e perguntam: Mestre, nos ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos. Aí Jesus vai ensinar dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, Jesus está pregando o evangelho, pregando sobre o reino em cima de uma montanha. E segundo alguns historiadores, Jesus está pregando mais de 8 horas. E dentro desse sermão, em cima da montanha, Jesus vai aproveitar o ensejo e vai ensinar aos discípulos e à multidão a orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso reúne 3 coisas. Primeira coisa, adoração. Segunda coisa, petição. Terceira coisa, confissão de pecado. Agora, a oração, ela pode ser dividida, pode não. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, ela diz respeito às coisas do céu, às coisas celestiais, às coisas de Deus. Quais são elas? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, essa primeira parte da oração, ela diz respeito às coisas do céu, às coisas espirituais, às coisas de Deus. A segunda parte da oração do Pai Nosso vai dizer das coisas da terra, do material, das coisas terrenas. Quais são elas? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, eu não preciso nem explicar. A primeira parte diz respeito às coisas do céu.
A segunda parte diz respeito às coisas da terra. Aí eu parei para pensar, por que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele está dizendo que as coisas em primeiro lugar é do céu, as coisas em segundo lugar é da terra? Então eu aprendi dentro da oração do Pai Nosso, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, se na primeira parte da oração diz respeito às coisas do céu, as coisas espirituais, as coisas de Deus, se na segunda parte da oração do Pai Nosso diz respeito às coisas da terra, então Jesus está nos ensinando diretamente que na oração eu tenho que colocar em primeiro lugar as coisas do céu. É isso que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso. Colocar em primeiro lugar, as coisas do céu, segundo as coisas aqui na terra. Porque se fosse colocar primeiro as coisas da terra, Jesus ensinaria assim: quando vocês orarem, orem assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. Aí sim, eu tinha que colocar as coisas da terra em primeiro lugar. Mas quando ele ensina, ele está ensinando dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ou seja, tudo as coisas do céu. Então Jesus diretamente está ensinando para a multidão e para os seus discípulos que perguntam sobre a oração. Jesus está dizendo para eles: quando vocês orarem, coloquem em primeiro lugar as coisas do céu e em segundo lugar as coisas da terra. Porque a maioria de nós colocamos em primeiro lugar na oração as coisas da terra. Nós temos a tendência de quando orar, nós já ora pedindo. Nós não ora adorando. Nós não oramos primeiro exaltando e buscando as coisas do céu. Quando nós dobramos o nosso joelho, a primeira coisa que nós fazemos é pedir a Deus: Pai, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, tudo nós. E depois Ele. E dentro da oração eu aprendi que primeiro não é nós, primeiro é Ele. Agora por quê? Sabe por quê? O capítulo 6, versículo 25 vai dizer por quê. Os discípulos estavam andando e caminhando, preocupados e dizendo um para o outro. Quem sabe Pedro perguntava para João, João para Filipe, Filipe para André, dizendo: que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos? Tudo terra. Jesus, percebendo e conhecendo o pensamento dos seus corações, Jesus vai dizer: olhem para as aves do céu. Deixa eu conjecturar, olharam. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celestial, todas elas Ele sustenta. Quanto mais vocês, homens de pequena fé. Jesus, andando um pouco mais, olha para os lírios do campo, porque eles estavam preocupados com a vestimenta. Aí Jesus fala: olhem para os lírios do campo, que hoje cresce, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como uma delas. Se Deus veste assim, Jesus falando para eles: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Aí Jesus continuou dizendo: o gentio, que é o povo do mundo, procuram todas essas coisas. Você pode ver que o pessoal do mundo, eles não querem saber do céu. Eles não querem saber de nada do céu. Eles querem saber das coisas da terra. Carro bom, casa boa, emprego bom, dinheiro no bolso. Isso é bom demais, é claro, também quero. Só que Jesus ensina diferente. Primeiro não é isso, é em segundo isso. Só que os gentios colocam em primeiro lugar isso. Por isso é que Jesus vai dizer: os gentios procura todas essas coisas, procura comida,
procura bebida e procura vestimenta. Aí Jesus vai olhar para eles e vão dizer: não, vocês não devem andar assim não. Capítulo 6, verso 33, Jesus vai dizer: primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quem sabe alguém perguntou: mas Senhor, e a roupa? Senhor, e a vestimenta? Senhor, e a bebida? Aí ele fala assim: todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo? Fique em paz. Coloca na tua vida, Pedro, em primeiro lugar as coisas do céu. Depois, não precisa esquentar a cabeça. Não é que você não tem que trabalhar, mas eu vou preparar todas as coisas para suprir a sua necessidade. Jesus está dizendo outra palavra: a comida eu vou preparar, a bebida eu vou preparar, a vestimenta eu vou preparar. Mas busca primeiro o meu reino e a sua justiça, e a roupa, a vestimenta vai ser tudo acrescentada. Mas isso quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não é isso, não é isso. Isso quer dizer que eu de empregado não tenho que levantar cedo? Não é isso. Deus está dizendo que vai sendo acrescentada. Como é que é isso acrescentado? Conforme eu vou precisando, Deus vai preparando. O emprego que eu estou hoje, foi Ele que preparou. Eu fui procurar um emprego, encontrei um gesseiro na rua e eu perguntei, porque eu sou meio cara de pau, e eu perguntei: o senhor trabalha de pintor? Ele falou: trabalho. Sou gesseiro? Também trabalho. Tá precisando de um ajudante bom não? Falei mesmo. Ele falou: tô. Marcamos horário, marcamos tudo. Fui lá trabalhar com ele num prédio lá em Santos, no Gonzaga. Só rico. Tô trabalhando quando de repente entra uma empresa, que eu tô agora, que trabalha polindo piso. E eu tô lá pintando, e eles entrou, eu só não. Eu tô lá pintando, eu tô de olho e tal, fui conhecendo a pessoa que tá trabalhando comigo, conhecendo ela, e ele tava polindo um piso desse aqui, ardósia. O patrão dele no outro dia chegou e perguntou, o nome dele é Diego: Diego, eu tô precisando de um ajudante, porque eu peguei um prédio de 12 andares, acho que 3 blocos de 12 andares, e eu vou precisar de um ajudante urgentemente. Você tem como arrumar um ajudante lá na sua vila onde você mora? Eu escutei. O patrão acabou de virar as costas, eu cheguei. Eu falei: tá precisando de ajudante e tal? Eu falei: rapaz, eu vou. Ele falou: mas você quer mesmo? Eu falei: quero. Mas você segura a bronca? Eu falei: seguro. Eu falei: eu só vou acabar de pintar. Eu tava acabando de pintar, eu tava no dia, já tava acabando. Eu falei: eu só vou acabar de pintar aqui, vou falar com o rapaz que eu tô trabalhando de pintor, que eu vou começar com você amanhã e pronto. Fui lá, pintei cabelo, chegou à tarde. Falei: ó, eu vou começar fazer um bico com ele aqui, ó, nessa empresa. No outro dia eu fui no prédio, cheguei lá no prédio, aprendi a trabalhar. Já faz quase 3 anos que eu tô registrado lá, você acredita? É assim que Deus está dizendo aqui. Ele vai acrescentando. Conforme você precisa, Ele vai acrescentando. Conforme você precisa, Ele vai preparando. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar de braço cruzado, não. Isso quer dizer que eu tenho que ter visão de águia e usar a sabedoria e inteligência que Deus me deu. Se você lutar, Deus, Ele dá vitória. Se você pelejar, Deus, Ele dá vitória. Se você bater, Deus abre a porta. Se você procurar, Deus faz você encontrar. Sabe o que eu aprendi dentro desse texto? Peraí, se Jesus está dizendo assim: primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas é aquilo que os discípulos estavam preocupados, com a roupa, com a bebida e com a comida. Jesus falou: busca primeiro o meu reino, isso aí vai sendo acrescentada. Sabe o que eu aprendi? Se Jesus está dizendo assim: primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vão sendo acrescentadas, isso quer dizer que quem coloca em primeiro lugar as coisas da terra não recebe nada do céu, mas quem coloca as coisas do céu em primeiro lugar recebe tudo aqui na terra.
Levanta a mão quem está colocando aqui nessa noite as coisas de Deus em primeiro lugar. Deus manda liberar uma palavra profética nessa noite. Deus vai acrescentar aquilo que você necessita. Se é porta de emprego, Deus vai abrir. Se é dinheiro para pagar a conta atrasada, Deus vai preparar. Deus manda dizer: eu vou suprir tua necessidade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 6 de Mateus, antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, olha só. Primeiro Jesus vai ensinar a postura correta na oração. No capítulo 6, verso 5. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, que oram em pé na sinagoga e nas esquinas das praças, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Olha para cá. O que é que Jesus está condenando na vida dos fariseus? Não é a postura física, porque eu posso orar em pé na igreja, eu posso orar em pé dentro de casa, eu posso orar em pé na rua, eu posso orar em pé no monte, eu posso orar em pé em qualquer lugar. Ou seja, eu posso orar em pé, eu posso orar deitado, eu posso orar sentado, eu posso orar de qualquer jeito que Deus me escuta, porque não é a postura física que chama a atenção de Deus. Aí Jesus vai dizer: eles oram em pé nas praças e na sinagoga para serem vistos pelos homens. Ou seja, qual é a postura que os fariseus estão fazendo aqui? A postura é interior que vai chamar a atenção de Jesus, porque eles estão orando em pé, é para ser visto não por Deus, mas pelos homens, para chamar a atenção do homem, para chamar a atenção daquele que está à sua volta. O que Jesus está condenando aqui não é a postura física e nem lugar que eles estão orando. Eu posso orar em pé, eu posso orar na igreja, eu posso orar na rua, eu posso orar dentro do meu carro, eu posso orar na empresa onde eu trabalho. Não é o lugar e nem a postura física. Qual é o que Jesus está condenando aqui na vida deles? É a postura interior, porque a sua intenção era ser visto pelos homens. Aí Jesus vai falar para a multidão e para os discípulos: primeiro eu vou ensinar vocês a postura certa para orar. A postura certa para orar não é para chamar a atenção do homem. Jesus está dizendo: não façam como eles. Não orem para chamar a atenção do homem. Ou seja, posso pegar um parente aqui? Tudo que eu fizer na obra e no reino de Deus tem que ser para ser visto e para chamar a atenção de Deus e nunca dos homens. Se eu prego, eu tenho que chamar a atenção de Deus. Se eu canto para chamar a atenção de Deus. Se eu dirijo para chamar a atenção de Deus. Se eu dirijo algum departamento dentro da casa de Deus, tem que ser para chamar a atenção de Deus. Aí Jesus, no capítulo 6, verso 6, vai ensinar a postura correta para orar. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Glória a Deus. Ou seja, entrar no quarto. Aí alguém pode pegar, mas é só no quarto que ora. Não, não é só no quarto não, é em qualquer lugar. A postura correta na oração não é física. O que Jesus está ensinando, a postura correta é interior. Entrar no quarto significa chamar a atenção somente dele e não do homem. Agora o que vai me chamar a atenção aqui é que aqueles que fazem as coisas para chamar a atenção do homem receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa que vem dos homens? É aquele tapinha nas costas e dizendo: como você prega bem, como você ora bem, como você canta bem,
como você faz as coisas bem. Essa recompensa eu não quero, e eu vou explicar por que eu não quero. Por dois motivos. Primeiro, a recompensa do homem é passageira. Segundo, a mesma boca que te exalta é a mesma boca que te condena quando você errar. Quando Jesus está com Pilatos, primeiro a multidão dizia: ele é Cristo. Depois a multidão que seguia Cristo, quando ele estava com Pilatos, era a mesma multidão que dizia: crucifica-o. A mesma multidão que comeu do pão, a mesma multidão que viu os milagres, a mesma multidão que viu o cego enxergar, a mesma multidão que falava: esse é filho de Deus, é a mesma multidão que está perante Pilatos e gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, a recompensa do homem é passageira, e a mesma boca que te exalta é a mesma boca que depois vai te acusar e te jogar por terra e te condenar quando você errar. Então essa recompensa eu não quero. Agora no capítulo 6, verso 6, ele está dizendo: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Agora essa recompensa, essa eu quero, por dois motivos. Qual é o primeiro motivo, pregador? O primeiro motivo é que a recompensa de Deus não é passageira, ela é eterna. Segundo, o diabo não pode tirar. O diabo não pode tirar. Palavra contrária não pode tirar. Macumba não derruba. Palavra contrária não tira. Aleluia. Pode lançar, aleluia, palavra contrária. Pode bater tambor na sexta-feira. Pode lançar palavra de maldição. A recompensa que Deus nos entrega não sai, e o diabo não consegue tirar. Ela permanece para sempre. Então quem chama a atenção de Deus recebe recompensa de Deus. E o diabo tenta tirar e não consegue. Amém? Aí Jesus sim ensinou a postura correta. A correta é assim, hein? Chamar a atenção de Deus. Aí sim ele fala, quando vocês orarem, vocês oram: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tem um significado aqui. Por que Jesus está dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu? A palavra pai significa Abba. Abba significa pai. Era como um filho no Oriente Médio se apresentava perante o seu pai. Quando ele se apresentar, ele dizia: pai. É uma forma carinhosa, uma forma de amor para com o seu pai. Jesus está dizendo: quando vocês forem orar, vocês digam pai. Se apresentem a Deus de forma carinhosa. Se apresenta a Deus como um filho. Porque um filho, ele nunca vai chamar aquele que não é pai de pai. O filho só chama o pai de pai. Então Jesus está dizendo, em outras palavras: vocês são filho. Se vocês é filho, se apresente a Deus como o pai. Agora não é todo mundo que pode se apresentar assim como pai, dizendo Pai Nosso. Porque Deus não é pai de qualquer um. Segundo a Bíblia, no capítulo 16, verso 15 de Marcos, Jesus vai dizer: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a... Então não é filho, nem todo mundo é filho. Agora no capítulo 1, verso 11 e 12 de João, está escrito: veio para o que era seu. Jesus veio para o que eram os seus, mas os seus, que são judeus, não receberam, rejeitaram. Aí Deus abriu uma porta. Mas todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Então toda pessoa que recebe Jesus como Salvador, toda pessoa que fala: Senhor, eu te aceito como Senhor da minha vida, é isso aqui que está dizendo. Deus dá o poder de ele ser chamado filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que se apresentar a Deus em oração dizendo: Pai
Pai nosso que estás no céu. E esse Pai não é como um pai terreno. Esse Pai é poderoso. O que me chama a atenção é que Deus tem mais de 60 milhões de filhos somente no Brasil. Imagine no Canadá, nos Estados Unidos, na Índia, em outros países da terra. Aí sabe o que vai me chamar mais atenção? O que vai me chamar mais atenção é que nessa hora, 9h25 da noite, existe bilhões, trilhões de filhos que estão orando ao mesmo Pai. Mas sabe o que vai me chamar a atenção? Aleluia! Trilhões estão orando a Deus, trilhões estão adorando a Deus, bilhões estão orando a Deus. O que vai me chamar a atenção é que Deus consegue olhar do céu para a terra e saber a necessidade de cada um individualmente. Isso tudo porque Deus não é um pai terreno, é um pai do céu. Não é um pai natural, é um pai espiritual. Deus me trouxe aqui para te dizer: tu é filho e Ele sabe a tua necessidade. Independente de quem esteja orando agora, Deus conhece cada um no seu íntimo. Deus conhece cada um na sua individualidade. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu te conheço, meu filho. Eu te conheço, minha filha. Eu sei o que me faz chorar, eu sei aonde dói. E nessa noite Deus disse: eu como um pai vou suprir a tua necessidade. Aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus de Nazaré. Fala aí, Deus é seu pai. Porque aceitou Jesus como Salvador. Então você tem um pai, você não é órfão. Agora, se virar as costas para Jesus, vai ficar uma criatura. Mas se aceitar Jesus, a partir de hoje se torna filho de Deus. E posso te falar, esse pai aqui não é como o meu pai não, hein? Esse pai aqui briga por mim. Se meu pai terreno brigava por mim, me defendia. Se meu pai terreno me abraçava quando eu chorava. Se meu pai terreno me dava o que eu necessitava, imagina o nosso Deus. E esse pai é Senhor dos exércitos, hein? Esse pai manda no céu, manda na terra. Esse pai tem todos os exércitos na palma da sua mão. Que ele mandar os exércitos, ele tem que obedecer. Ele manda até no diabo, rapaz. O nosso pai manda no céu, na terra e no inferno. Você está protegido porque você tem um pai. E teu pai é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. O Senhor é nosso Pai eterno. E assim te agradecemos porque nós, como gentios, aceitamos a Cristo como Salvador da nossa alma. E agora nós temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Eu te agradeço, Pai, porque todos os meus erros o Senhor me aceitou para ser filho do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto essa noite. Pai, nós te agradecemos porque nós somos filhos do Senhor, não somos mais criatura. Abrimos os braços e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. E como Pai, o Senhor conhece. E como Pai, o Senhor supre, nos abraça.